A paixão do brasileiro pelas redes sociais. O Brasil é o terceiro do mundo em usuários do Facebook. Uma intimidade que alegra, que integra as pessoas, mas que pode ser perigosa. Você vai ver o caso de um paulista que foi condenado por criar uma comunidade virtual contra nordestinos. Às vezes as pessoas, no calor da emoção, acabam postando algo desnecessário. Medo dentro de casa. A duplicação de uma rodovia inundou residências às margens da BR-101 no Rio Grande do Sul. Como eles levantaram e me recuaram, a água transbordou tudo agora. A Justiça condenou o DENIT a fazer uma nova rede de esgoto pluvial e o dono da casa também conseguiu indenização por danos morais. Uma doença rara, um remédio importado caro. O tratamento custa R$2 milhões por ano. Eles iam ficar cegos, surdo, que eles iam desenvolver retardo mental, que eles, no comecinho eles falavam que não iam andar. Em São Paulo, uma mãe entrou com ação na Justiça, mas em Brasília, para tentar acelerar o processo e conseguir mais rápido o remédio para o filho doente. O que aconteceu? Você vê agora, no Via Legal. O que uma mãe é capaz de fazer para salvar seu filho com uma doença rara? E quando a cura custa R$2 milhões por ano? Uma família de São Paulo entrou na Justiça, mas em Brasília, a esperança era conquistar mais rápido o direito ao tratamento que os pais não tinham condições de pagar. Na hora da formatura, ele foi escolhido para fazer a oratória, né, em nome dos alunos, e ele foi assim, ele foi esplêndido. E na hora que ele acabou de fazer a oratória dele, os 300 alunos, né, formandos, começaram a gritar e jogar o chapeuzinho lá, né, para ele. Foi muito lindo. 4 anos depois da formatura do filho, Luiz Eduardo, o Dudu, no curso de Direito em São Paulo, Regina ainda se emociona ao lembrar daquele dia. Não tem palavras, né? A emoção é de uma mãe que, com um filho recém-nascido nos braços e outro ainda no ventre, descobriu que ambos eram portadores de uma doença grave e incurável, a mucopolissacaridose. Isso foi em junho de 89, mais ou menos. Os médicos, levei o Niltinho, né, que era o mais velho, no médico com essa possibilidade de mucopolissacaridose. E aí os médicos me disseram que era melhor eu não engravidar mais, porque era uma doença autossômica recessiva, ou seja, os genes eram passados para o filho através do pai e da mãe, e eu poderia ter filhos com o mesmo problema. Só que nesse momento eu já estava grávida do segundo, que é o Dudu. A mutação genética impede os genes de produzirem determinadas enzimas, proteínas fundamentais para o funcionamento do organismo. Regina conta que naquela época as perspectivas eram as piores possíveis. Que eles iam ficar cegos, surdo, que eles iam desenvolver retardo mental, que eles, no comecinho eles falavam que não iam andar, que eles teriam uma vida de até mais ou menos 20 anos, eles poderiam chegar a 20 anos, mas que a vida seria muito sofrida. E eles não conheciam nenhum final sem grande dor. Era o que os médicos nos passavam. Sem tratamento adequado no Brasil, Newton, o filho mais velho, morreu ainda criança. Dudu conseguiu reagir graças a um medicamento importado dos Estados Unidos, que surgiu pouco tempo depois. O Dudu, naquele momento, ele já começou a apresentar sinais da doença, ele começou a perder a audição, a visão, ele começou a ter dificuldade respiratória, ele começou a ter dificuldade para andar. Mas sempre com muita vontade de viver, a gente sempre foi lutando muito junto com ele para dar forças para ele ter uma qualidade de vida, pelo menos. Para conseguir o remédio que não é produzido no Brasil, Regina precisou recorrer à justiça. Foi quando conheceu outras famílias com a mesma dificuldade e criou a ONG Vidas Raras, que hoje acolhe 950 pessoas com doenças graves. Então a missão da associação é acolher, orientar, auxiliar
e mostrar o acesso da pessoa a um tratamento digno e eficaz, para que ela não fique peregrinando, sem saber o que fazer. E é preciso mesmo muita orientação. Existem pelo menos 6 tipos de mucopolissacaridoses já catalogadas, cada uma com características bem diferentes das outras. O tratamento para amenizar os sintomas da doença que não tem cura é caro. Custa em média R$2 milhões, segundo a ONG, e vem de outros países, como é o caso do Vimizim, importado dos Estados Unidos, sem similar no Brasil. Em São Paulo, a família de uma menor portadora da doença entrou com um processo na Justiça para receber o medicamento pelo SUS. O pedido foi feito em Brasília por entender que o local é mais adequado para ações contra a União. O problema é que a perícia médica também teria de ser feita por aqui. Sem dinheiro e condições de saúde para fazer a viagem, a família recorreu à Justiça Federal. A Advocacia Geral da União é contra a mudança no local da perícia, solicitada pela família da paciente. Ela poderia ter ajuizado próximo à sua casa e preferiu não. Por quê? Porque a jurisprudência aqui é mais favorável. A advogada da União afirma ainda que o remédio não tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por isso precisa de controle rigoroso. É muito perigoso, inclusive às vezes para a saúde das partes, ter uma medicação, um tratamento experimental sem registro na Anvisa, com base numa única opinião, sem receber uma opinião técnica isenta dentro do processo. Mas no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a decisão foi favorável à portadora da doença rara. Segundo os magistrados, a opção pelo julgamento do caso em Brasília e não em São Paulo, onde ela mora, é um direito constitucional que não restringe o direito à saúde e à vida. Este advogado explica o porquê. Ocorre que a paciente, justamente por escolher o Foro de Brasília, ela escolhe porque há uma previsão constitucional que define o Distrito Federal como um foro geral para as ações contra a União. Esses pacientes já sofrem demais por doenças muito... Não consta nos procedimentos do SUS. Dificultar o acesso desses pacientes a um pingo de esperança seria penalizá-los demais. Esperança é uma palavra que Regina nunca deixou de lado. Afinal, a felicidade do filho sempre foi prioridade. Um menino que não teria 20 anos de vida e hoje está com 27, formado em Direito e com tanta coisa boa para passar, eu acho que para um pai é mais do que motivo de orgulho. O brasileiro gosta tanto de redes sociais que o país está em terceiro no ranking mundial de usuários do Facebook. Só aqui são 139 milhões de perfis. Nós perdemos apenas para a Índia e para os Estados Unidos. Mas tem gente que se empolga, escreve o que quer, sem pensar e acaba ofendendo as pessoas. Se esquece que preconceito é crime. Com acesso à internet cada vez mais fácil e rápido, aquela mensagem enviada ou publicada com a cabeça quente pode causar um grande problema. Já parou para pensar? Às vezes as pessoas, no calor da emoção, acabam postando algo desnecessário que acaba prejudicando ela mesma. Às vezes nem tem conhecimento sobre o assunto e às vezes ofende ou dá opiniões desnecessárias, negativas, que poderiam, se tivesse conhecimento sobre o assunto, não estaria postando, acho, daquela maneira. Quando a gente está com a cabeça quente, a gente acaba nem pensando, né, no que a gente está escrevendo e acaba mandando. E a falsa sensação de não ser identificado no meio virtual parece encorajar os internautas a escreverem palavras ofensivas e preconceituosas. Geralmente, perfis fakes, né? Porque a pessoa não tem nem a coragem de mostrar quem realmente ela é. Já no intuito de uma retaliação, já teme que alguém com certeza vai rebater. Nesta delegacia de São Paulo, especializada em crimes raciais e delitos de intolerância, o número de denúncias triplicou nos últimos 6 anos. Segundo este delegado, os comentários racistas na internet passaram a ser monitorados.
já há um grupo de investigadores designados que fazem um monitoramento constante na rede social voltado a esses grupos que já cometeram esse tipo de delito e passaram por nossa delegacia. Em primeiro lugar, temos as intolerâncias raciais, ou seja, o preconceito de cor, contra os negros principalmente, seguido pela intolerância nacional, que é voltada mais à população nordestina, que acaba até envolvendo motivos políticos. Quem divulga informações como estas nas redes sociais pode responder por crimes de preconceito e discriminação, conforme a Lei 7.716 de 89. E não importa se as ofensas atingem uma só pessoa ou um grupo, as denúncias também chegam ao Ministério Público Federal. Essas declarações, incitando ódio a esses grupos, elas podem ser vistas de todo o mundo onde possa se acessar a internet. Então, nesses casos, a competência da Justiça Federal, e aqui no Ministério Público Federal nós temos o Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos com foco nos direitos humanos. Um dos casos denunciados ao Ministério Público aconteceu em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Um rapaz criou uma comunidade virtual, Sou Paulista, Não Brasileiro, e propôs que todos os nordestinos fossem expulsos de São Paulo. Na postagem, ainda havia xingamentos. O autor foi condenado na primeira instância da Justiça Federal a 2 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de multa. A pena foi substituída por prestação de serviço à comunidade. Na defesa, o autor negou ter publicado as mensagens, mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não só manteve a condenação, como determinou o cumprimento imediato. Este juiz, que atua na área criminal, comentou a decisão. A Constituição manda, punir o crime de racismo, tornando inclusive crime inafiançável, E daí veio a lei 7.716 de 89, estabelecendo esse crime realmente, a pessoa que pratica de forma deliberada, o crime de racismo ou envolvendo a questão de religião, de etnia, a origem da pessoa, Segundo ele, a prática do racismo nas redes sociais tem punições mais rigorosas. Dependendo do caso, a pena pode chegar a 7 anos de reclusão. Cada vez que uma pessoa se conecta à internet, ela deixa ali algum rastro, Então, o rastro seria o IP, que é um protocolo, dessa conexão que ela fez. É como se fosse, no mundo físico, a digital de uma pessoa. Acho que a maneira de nós coibirmos esse tipo de delito justamente é a união dos vários órgãos existentes, para que possamos identificar esses grupos e possamos até evitar um mal maior. Porque o crescimento desse delito, ou seja, ele começa com uma simples injúria e acaba tornando-se um caso objetivo, certo? Com agressões, etc, etc. Para a procuradora, a liberdade de expressão é um direito, mas nem sempre é suficiente para justificar um discurso de ódio na internet. Quando existe uma condenação, é o efeito pedagógico, para que as pessoas percebam que a internet não é uma terra sem lei, que também a mesma conduta que a gente tem no mundo real tem que ser tomada no mundo virtual. Então, existe lei, tem que ter respeito, ética e tem que se agir de acordo com... Muito bom, porque já ouvi, inclusive, muita gente falando, imagina, na internet você pode fazer não dá nada, não acontece nada. E não é assim. Eu concordo com aquela questão de você expressar sua opinião, mas eu também concordo com a questão de você saber expressar sua opinião. Você tem que pensar bem antes de realizar qualquer tipo de postagem ou publicação na internet, porque o compartilhamento hoje é muito rápido mesmo. Muito trabalho para morar com conforto, segurança e tranquilidade. E quando parece tudo bem, vem uma enchente e no sul do país, a duplicação de uma rodovia provocou desnível da pista. E quando chove, a água vai direto para as casas que ficam às margens da BR-101. Foram anos de dor de cabeça que agora vai terminar. Do norte ao sul do país, são quase 4.800 quilômetros.
A BR-101 é a rodovia mais extensa do país. Atravessa 12 estados brasileiros, entre eles o Rio Grande do Sul. Aqui no trecho gaúcho, a duplicação da estrada foi concluída há 6 anos. Mas ainda hoje, essa grande obra gera transtornos para alguns moradores aqui da região. Meu terreno era grandão, né? E era tudo chatinho, né? A água que dava chuvarada, ela se espalhava. No mesmo nível? Mesmo nível da 101, da rodovia velha. Como eles levantaram e me recuaram, a água transbordou tudo agora. Há 20 anos, Everaldo e a família moram no mesmo endereço, às margens da BR-101 em Osório. O pescador alega que as obras de duplicação transformaram o local numa bacia coletora da água da chuva que desce do morro. Desde o começo eu falei para eles colocar uma tubulação maior e eles questionaram comigo. Tubulação maior, o senhor fala? Em diâmetro de cano. E eles não botaram, eles botaram um e fizeram 2 tubulações no terreno do vizinho, largando aquele um. Na minha tubulação, na tubulação que eu fizeram na minha propriedade. Nunca vai dar conta. Aí cada chuvarada, o do vizinho dá conta. E o meu não, porque eu largo dentro que é meu. Aí é um transtorno sempre. Essas fotos tiradas por um dos filhos de Everaldo mostram que em dia de chuva forte, a frente da casa fica alagada. Pedi pro meu menino desligar, que ela já estava aqui, ó, nessa altura aqui assim, ó. Ela só não passa por cima. Ela já estava aqui, ó. Perigo, né? Aí o meu menino veio, até fiquei com medo do caso dele. Aí eu digo, não, mas desliga, né? Porque se pega no relógio ali, podia pegar fogo na casa, né? Dar um curto. Indignado com a situação, ele entrou com uma ação contra o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsável pela obra. Além da construção de um novo sistema de drenagem, ele pediu na Justiça Federal indenização por danos morais. Nós pedimos ali que fosse feito um sistema de drenagem, de esgoto pluvial, que pegasse essa água, coletasse a água e levasse até o outro lado da estrada, da 101. Além disso, foi requerido que fossem pagos horta, jardim, um motor elétrico de um poço artesiano que queimou e que fosse feito também um pagamento de um dano moral pela reincidência, pela grande incomodação que essa água, praticamente dentro da casa do nosso cliente, causava a ele cada vez que chovia. Na 5ª Vara Federal de Porto Alegre, onde a ação foi julgada, o DENIT foi condenado a fazer uma nova rede de esgoto pluvial. Mas a indenização não foi concedida. Essas obras de engenharia que seriam a questão da canalização da água pluvial que desce até a entrada da Boca de Lobo da travessia e também deu ao nosso cliente somente a questão do conserto do motor, indeferindo cercas de horta e a própria pagamento das hortaliças. Tanto o Everaldo quanto o DENIT recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Baseado no laudo pericial, o desembargador federal Fernando Quadros da Silva manteve a condenação e ainda concedeu o direito à indenização por danos morais. No voto, o magistrado destacou que o imóvel teve sua estrutura comprometida durante as obras e que o alagamento do terreno gerou mais do que aborrecimento. E Everaldo não é o único a sofrer os impactos da duplicação. Para essa família de Três Cachoeiras, a 60 quilômetros de Osório, os transtornos foram ainda maiores. Há quase 2 anos, o Via Legal mostrou que eles tiveram que deixar a casa que tinha risco de desabar. Os moradores ganharam direito à indenização. Mas para que haja a responsabilização do Estado, segundo este professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são necessários 3 requisitos. Tem que se demonstrar um dano, né? Esse dano pode ser tanto dano material como dano moral, dano extrapatrimonial. Além do dano, tem que se demonstrar um comportamento, uma conduta imputável a algum agente do Estado. Mas, além do dano e da conduta, é necessária a demonstração do que se chama de nexo de causalidade. Significa a demonstração de que aquele dano foi causado por aquela conduta. Desde que se conjuguem esses 3 requisitos, haverá caracterização do dever de reparar. Everaldo chegou a colocar a casa à venda, mas agora, com o dinheiro que vai ganhar da indenização, os planos mudaram.
Eu sei que o dia que eu fazer a tubulação, esse problema aí vai acabar. Aí acaba esse problema. E daí eu posso fazer meu terreno, arrumar. A gente sempre tem um sonho de ter uma casa, um terreno, uma propriedade boa. Um acabou. Eu espero que agora volte de novo. Tá voltando. As borboletas estão na moda. As cores e a liberdade que elas representam estão sendo usadas em artesanatos, casamentos e em decoração de festas. Só não pode usar borboleta de verdade, nem viva nem morta. Isso é crime ambiental e pode dar multa de até R$10 mil, como aconteceu em Maceió. Elas têm diferentes cores e tamanhos. Algumas podem ser confundidas com o lugar onde pousam. Essas têm desenhos nas asas, parecem até olhos. É uma forma de defesa contra possíveis predadores. A borboleta pertence ao grupo dos lepidópteros, né? É um grupo extremamente diverso também e que tem uma importância gigantesca na polinização de flores. Então, sem borboletas, diversas espécies vegetais não conseguem formar frutos e sementes, portanto não se reproduzem. Para os biólogos, as borboletas são capazes de fazer uma leitura da situação do meio ambiente. É como se elas fizessem parte de um imenso banco de dados. Que além dela ser um dos insetos muito importantes na polinização, elas ainda funcionam também como bioindicadoras. Quando esses ambientes estão degradados ou reduzidos pela especulação imobiliária ou pela agropecuária, elas também vão entrar em declínio e esse é o principal fator. Além da relevância para a biodiversidade, as borboletas despertam o imaginário e o interesse das pessoas. Nessa loja de esoterismo, dá para ter uma ideia, seja pela beleza ou mesmo pelos significados atribuídos a elas, símbolos de transformação e harmonia. Nós usamos em mensageiros dos ventos, mandalas, né? As borboletas, ela tem esse simbolismo e dentro do esoterismo realmente as pessoas procuram até para harmonizar o seu ambiente e ter um símbolo que realmente refere-se à felicidade mesmo. Por aqui a gente só encontra borboletas assim, em acrílico e outros materiais. Nada de insetos de verdade. Ecologicamente não é correto, né? Há uma questão ambiental que envolve, né, você trabalhar com insetos, né, vivos ou mortos mesmo. Já em Maceió, capital de Alagoas, uma mulher, dona de uma loja de artesanato, foi flagrada por um fiscal do IBAMA comercializando quadros e porta-joias feitos com borboletas de verdade. Por se tratar de um crime ambiental, os produtos expostos foram apreendidos e uma multa de R$10 mil foi aplicada. A Lei dos Crimes Ambientais define que é proibido caçar, capturar, ter em cativeiro, vender, expor à venda, transportar. São os diversos verbos relacionados à remoção desses animais da natureza e à sua utilização sem autorização. O que foi identificado nesse caso foi a venda de partes de animais silvestres sem autorização. Porque, não se engane, insetos, aracnídeos, né, são também parte da fauna silvestre nativa e têm sua importância biológica no ecossistema. Mesmo ciente de que tinha cometido uma infração ambiental, a comerciante decidiu pedir na justiça a anulação da multa e a conversão em prestação de serviços comunitários. Em primeira instância, o valor foi reduzido para R$2 mil, por se tratar de um empreendimento de pequeno porte. A mulher recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mas por aqui o entendimento foi o mesmo e a multa mantida. Existe uma preocupação, né, da legislação brasileira justamente em preservação dessa fauna silvestre. E por isso é que houve essa autuação e essa imposição dessa sanção. Embora seja algo de pequeno porte, né, mas sendo disseminado esse tipo de prática, realmente o dano ambiental ele é considerável e é algo a se preocupar. E no mercado de casamentos, as borboletas também viraram moda. São usadas como se fossem peças de decoração. Também é possível encontrá-las em quadros de artesanato. Mas é bom ficar atento. A prática é crime. E nesse universo de pequenos animais, às vezes a gente até se esquece da importância de cada um deles para que a natureza
continue em harmonia e equilíbrio. A remoção, a eliminação, a diminuição das populações de borboletas pode provocar, a curto prazo inclusive, uma redução e mesmo a eliminação de diversas populações de plantas, com consequências imprevisíveis para o meio ambiente. É isso, o Via Legal fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!